Amém. Amém. Aleluia. Alguns estão um pouco cansados, né? Devido ao jantar de ontem. Mas louvado seja o Senhor pelas reuniões. Nas reuniões nós somos revigorados, encorajados, renovados. Amém. Eu estava dizendo para os irmãos ali, né? Quando eu ia para uma balada, eu chegava no outro dia, eu estava morto e destruído. Estava com coragem de tomar água. Mas quando a gente serve ao Senhor, irmãos, é inexplicável. Você acorda de manhã, está cansado do seu corpo, né? Mas dentro de você a vida está alegre, né? Você está encorajado. Irmãos, só a vida de Deus tem esse poder. Louvado seja o Senhor. E cantando esse hino, irmãos, vem mostrar, sabe o que para nós? O quanto ainda nós somos frios, sabe? O quanto nosso coração ainda é muito insensível, né? Eu falo por mim, não estou falando dos irmãos. Por quê? Porque, irmãos, diante de um hino desse, né? De uma letra tão rica, a gente não tem que dizer assim: venha o amado meu só naquele dia. Venha o amado meu agora. Eu quero te ver face a face agora. Irmãos, no trabalho, no dia a dia, na vida secular, irmãos, é tanta situação, é difícil a gente ver a face do Senhor. Mas numa reunião, irmão, diante de uma mesa dessa, que a gente possa ter o coração, sabe, de reverência ao Senhor, de lembrar de tudo que o Senhor fez por nós. Sabe, eu quero ver a face do Senhor nessa manhã. Eu não quero sair daqui como eu entrei. Eu quero sair daqui ainda com mais da presença do Senhor, mais renovados. Louvado seja o Senhor. Por isso eu convido os irmãos, vamos ficar de pé, irmãos, para a gente diante dessa mesa, convidar o irmão Danilo, né, o irmão Ian, vir aqui orar. E que a gente possa orar com esse coração, né? Senhor, eu quero te ver, Senhor. Amém. Pode vir, Danilo. Ian também. Amém. Ó Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. Senhor Jesus. De fato somos gratos, Senhor. Estamos aqui repletos de alegria, o nosso coração, Senhor, repleto da Tua felicidade, porque de fato, Senhor, o Senhor nos amou. Ó Senhor Jesus, se deu na cruz por cada um de nós. Não há amor maior do que esse, Senhor. E estamos extremamente felizes porque as Tuas misericórdias se renovam. Hoje podemos estar aqui novamente, mais uma vez em Tua presença, mais uma vez desfrutando da Tua presença, Senhor. Ó, como isso é maravilhoso. Ó, Senhor, porque as Tuas misericórdias se renovam. Todos os dias podemos se renovar, Senhor. Ó, Senhor Jesus, obrigado por ter dado a Tua vida por nós. Mas muito mais obrigado ainda, Senhor, porque de fato o Senhor ressuscitou. O Senhor não ficou na morte, mas o Senhor hoje vive. Ó, Senhor, o Senhor vive dentro de nós. Ó, Senhor, que alegria. Podemos fazer parte do Teu plano eterno, mas não sozinhos, Senhor, mas com o Senhor junto a nós, nos fortalecendo, nos capacitando. Ó Senhor Jesus, por isso, Senhor, nós declaramos que toda honra e toda glória é para Ti, Senhor, porque de fato é o Senhor que faz todas as coisas. Foi o Senhor que nos trouxe aqui, é o Senhor que nos faz ter essa alegria, é o Senhor que nos faz ser gratos, é o Senhor que faz todas as coisas. Por isso nós louvamos a Ti, Senhor. Ó Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. Sim, Senhor. Senhor, louvamos a Ti. Senhor, nosso coração nessa manhã, Senhor, se enche de gratidão. Senhor Jesus, Senhor, passar do nosso português, Senhor, ser tão pobre, Senhor, para agradecer a Tua pessoa. Senhor, em palavras, Senhor, quem traduz? Ó Senhor Jesus, nessa manhã nós queremos declarar, Senhor, Tu és o nosso amado. Ó Jesus, nós Te amamos, Senhor. Ó Senhor Jesus, Senhor, muito obrigado. Senhor, obrigado por essa morte. Ó Senhor Jesus, Senhor, de fato, Senhor, nós podemos reconhecer, Senhor, Tu és o Cordeiro de Deus, Senhor, que tira o pecado do mundo. Senhor Jesus, Senhor, nessa manhã, nós temos um livre acesso, Senhor, podemos chegar a Ti, Senhor, não basear em nós mesmos, Senhor, mas no Teu precioso sangue, Senhor, o Teu precioso sangue, Senhor, Senhor, é a nossa base. Ó Senhor Jesus, Senhor, naquela cruz, Senhor, levou sobre ela, Senhor, sobre a Tua pessoa, Senhor,
todos os nossos pecados. Senhor, nada, Senhor, Senhor, pode nos impedir, Senhor, nos achegar a Ti nessa manhã. Oh, Senhor Jesus, nosso coração se enche de gratidão. Senhor Jesus, Senhor, quem éramos, Senhor? Oh, Senhor Jesus, Senhor, mas nessa manhã, Senhor, nós podemos declarar, Senhor, nós estamos em Ti. O Senhor está em nós. Senhor Jesus, Senhor, muito obrigado, Senhor. Senhor, que isso possa ser real para nós. Oh, Senhor Jesus, Senhor, não apenas removeu os pecados, mas o Senhor destruiu a Satanás. Senhor, nessa manhã, Ele está debaixo dos nossos pés. Senhor, debaixo dos pés do Teu corpo. Senhor Jesus, Senhor, nessa manhã, Senhor, esmaga a cabeça de Satanás. Senhor Jesus, Senhor, de fato podemos perceber, Senhor Jesus, estamos no melhor lugar do universo. Senhor, estamos no Teu corpo. Senhor Jesus, oh, Senhor Jesus, Senhor, ainda assim, Senhor, isso era tão pouco, Senhor, para nos satisfazer. O Senhor nos deu a Tua vida. Senhor Jesus, Senhor, a Tua vida está em nós. Senhor Jesus, Senhor, muitos não Te receberam, Senhor, mas nós Te recebemos. Senhor, nos deu poder serem feitos Teus filhos. Senhor Jesus, Senhor, nessa manhã nós podemos agradecer, Senhor. Senhor, temos um Pai. Senhor Jesus, Senhor, e como Pai, Senhor, nessa manhã olha para a Tua igreja. Senhor, supre, Senhor, supre os Teus filhos. Oh, Senhor Jesus, Senhor, queremos avançar. Senhor, queremos amadurecer. Senhor, nos consagramos a Ti nessa manhã. Oh, Senhor Jesus, Senhor, muito obrigado, Senhor. Senhor, abençoa esse pão. Esse pão mostra que o Teu corpo, Senhor, Senhor, foi entregue por nós. Senhor, foi partido. Oh, Senhor Jesus, Senhor, abençoa esse cálice. Senhor, um dia foi cálice de ira, Senhor, mas nessa manhã nós podemos desfrutar, Senhor, da Tua pessoa nele. Senhor, da Tua bênção. Senhor, a vida para sempre. Senhor Jesus, Senhor, abençoa a Tua igreja. Senhor, fortalece o Teu testemunho nessa cidade. Senhor, abençoa-nos, Senhor. Oh, Senhor Jesus. Senhor Jesus. Irmãos, enquanto partimos o pão, vamos desfrutar do hino S74. Ó Senhor Jesus, hino S74. Só
ti hoje quero deixar o que sou, convencido estou que tu és o meu Salvador. A ti me entregar, consagrar meu viver, eu que hoje preciso e o que devo aqui fazer. Foi só teu amor que amou o pecador, que a ti me uniu pra sempre, ó Senhor. Por mim tua vida entregaste, Senhor, como posto fugindo teu pleno e eterno amor. Constrito a ti, o meu ser se voltou, quando me perdoaste, minha vida se transformou. Foi só teu amor que amou o pecador, que a ti me uniu pra sempre, ó Senhor. Por mim tua glória deixaste, Senhor, te entregaste na cruz, resgatou-me teu grande amor. Oh, que salvação triunfaste, enfim, e um novo e vivo caminho se abriu a mim. Foi só teu amor que amou o pecador, que a ti me uniu pra sempre, ó Senhor. Por ti hoje quero deixar o que sou, convencido estou que tu és o meu Salvador. A ti me entregar, consagrar meu viver, eu que hoje preciso e o que devo aqui fazer. Foi só teu amor que amou o pecador, que a ti
Amém. Senhor Jesus, louvado seja o Senhor. Aleluia. Ó Senhor Jesus. Senhor Jesus. Louvado seja Deus, irmãos. O nosso sentimento, esse final de semana, essa manhã, é de muita gratidão, né? Não poderia ser diferente. Pelo que a gente tem vivido, experimentado, o amor do Senhor, a graça. Como o Senhor tem cuidado de nós, né? Deus seja louvado por isso, irmãos. A gente precisa, irmãos, reconhecer e valorizar a vida da igreja. A vida da igreja é uma bênção, irmãos. Não tenho palavras, como o Ian falou aqui na oração dele, o português é pobre para definir, expressar isso. A vida da igreja é algo assim, tremendo, é uma dádiva de Deus, né? Nós podermos estar inseridos na obra de Deus, irmãos, assim, é maravilhoso, e a gente precisa estar sempre muito claro disso, estar com o coração sempre voltado para o Senhor e sempre estar valorizando isso. Amém. Senhor Jesus. E a palavra de Deus, irmãos, a palavra de Deus é algo maravilhoso, irmãos. Louvado seja o Senhor pela sua palavra. Nós amamos a palavra do Senhor. Palavra que nos renova, nos supre. A palavra dessa semana, irmãos, é uma palavra assim, uma palavra forte em alguns momentos, né? Palavra de exortação, de encorajamento em alguns momentos, mas também uma palavra de muito carinho, de muito afeto, um pai preocupado com os filhos para produzir vencedores. Um pai que sente prazer em dar o seu galardão para os filhos, o reino. Irmãos, nós precisamos louvar o Senhor e agradecê-lo pela sua palavra maravilhosa. Ó Senhor Jesus. E é nesta palavra maravilhosa, nesse reconhecimento, nesse sentimento, irmãos, de reconhecimento pelo que o Senhor tem falado para nós, eu queria encorajar os irmãos a respeito das conferências, irmãos. Nós teremos uma conferência agora, dia 21 e 22, com o irmão Pedro Dong aqui no Mardonas. Irmãos, quem puder e quem não puder também, mas façam um esforço para que você possa ir para essas conferências. Irmãos, a vida da igreja, ela está assim, ó, disponível para nós, não é? É claro que vão ter aqueles que vão agarrar isso como um tesouro precioso e vão assim procurar experimentar e viver e se voltar e se entregar para isso. E também terão aqueles que cheio de reservas ainda, mas o coração de Deus e a vontade de Deus é que todos nós possamos viver a vida da igreja, irmãos, de maneira intensa. Amém, amém, irmãos? Porque esses que viverem a vida da igreja de maneira intensa, esses serão os vencedores. O Senhor tem mostrado para nós hoje, na palavra, que quem serão os vencedores? Serão aqueles que estarão desfrutando do Senhor, invocando o nome do Senhor, reunindo, indo para as conferências, cuidando dos irmãos, apacentando, pregando o evangelho. São esses os vencedores, irmãos. Não serão super crentes, aqueles homens espirituais que por meio de uma palavra converterão 5.000. Isso, talvez tenham irmãos assim, poderosos, mas a maioria, os vencedores coletivos, né? O varão coletivo. Irmãos, serão irmãos que estarão nas igrejas, vivendo intensamente a vida da igreja. É simples, irmãos. E o desejo de Deus é que eu e você sejamos esses que vivam a vida da igreja intensamente. Então as conferências, irmãos, são uma oportunidade gigante, grandiosa, para que nós possamos acompanhar o mover do Senhor atual de perto, vendo com os próprios olhos o que o Senhor está fazendo. Quando nós ficamos aqui, só na nossa localidade, é muito bom, maravilhoso, mas nós ainda temos uma percepção ainda muito limitada do que o Senhor está fazendo. Quando a gente vê, acompanha de perto, irmãos, a nossa visão é muito maior. Nós somos encorajados,
é frutificado no nosso coração muito mais encargo pela obra do Senhor, a obra de Deus. Nós nos entremesclamos com outros irmãos, compartilhamos nossas experiências, conhecemos as experiências dos irmãos, e a obra de Deus, a visão que nós passamos a ter da obra de Deus, muito mais ampliada. Poderia citar alguns exemplos aqui para vocês. Por exemplo, o Expolivro. Ainda, nós nem pouco sabemos a respeito do Expolivro, mas, irmãos, o que o Senhor tem feito, não sei se vocês têm acompanhado, o que o Senhor está fazendo com o Expolivro no sul e no sudeste do Brasil, irmãos, é algo de você ficar impactado, impressionado, né? Os irmãos entrando na cidade com aquelas carretas que até um ano atrás ninguém nem imaginava que teríamos. Nós já temos 3, né? 2 funcionando e uma sendo projetada para funcionar, que é a do Norte, Nordeste e Centro-Oeste. Né? Me parece que até está em São Luís, né? O pessoal está... Enfim, irmãos, vocês sabiam que a editora bateu recorde de publicação de livros esse ano? Pela primeira vez na história da editora Árvore da Vida, 1,5 milhão de livros publicados, irmãos. Eu falo isso para vocês e estou aqui todo arrepiado, sabe? É a comportagem dinâmica. Louvado seja o Senhor. Irmãos, isso é só assim uma luzinha. E nas conferências, irmãos, nós vamos e vemos e tocamos nessas coisas com muito mais propriedade. Então encorajo os irmãos. Irmãos, para nós aqui é muito fácil uma conferência, irmãos. Meu Deus, rodovia duplicada, daqui para o Mar Dunas. Né? 3 horas de viagem. Chega lá, super confortável o ambiente, tem quarto para todo mundo. Irmãos, eu passei 3 anos numa localidade agora, estou indo lá agora, acho que é próximo final de semana com Pedro Domingo. São 600 quilômetros de distância, irmãos. Que dá 1.200, tá? São 600 quilômetros para ir e 600 quilômetros para voltar. Não sei se vocês conhecem as rodovias do norte do Brasil. São as piores. 600 km. E os irmãos vão. Hoje Imperatriz tem em torno de 30 a 35 irmãos reunindo. Já tem 25 confirmados. Eles vão. Vão pegar 1.500 quilômetros, 1.200 quilômetros para ir e para voltar. O CEAP lá, apesar de ser muito bom, não tem espaço para todo mundo. Os irmãos vão dormir num colégio lá que fica no centro da cidade de Castanhal. Quem tem rinite alérgica como eu, sofre bastante. Mas os irmãos vão. Irmãos, eu fico impressionado, sabe? Eu fico impressionado com o encargo que os irmãos têm. Olha, vou contar rapidinho aqui. Eu estava em Paragominas em 2000 e... Nós estamos em 2000, eu acho que foi 2017 ou foi 2018. Uma conferência regional lá. Não foi uma conferência regional, não. Foi uma atualização da palavra, né? Que quem ficou lá foram os irmãos responsáveis que liberaram. Aquela região é muito grande, irmãos. Ela pega parte do Maranhão, parte do Piauí, vai até o Amapá, lá em cima. Certo? Imagina aí. Irmãos, até hoje eu fico impressionado com isso. Olha só. Uma conferência, sábado, domingo, uma palavra, e no sábado à noite, uma palavra, e no domingo de manhã, outra palavra. Eu fiquei hospedado na casa de um casal lá, precioso de Paragominas, um casal de odontólogos lá. Inclusive, eles são apaixonados pela Paraíba. E outro casal ficou hospedado lá conosco, certo? Esse casal era do Macapá. E ele me convidando para ir para conhecer Macapá. Eu tenho muita vontade de conhecer o extremo norte do Brasil. E ele dizendo, eu disse, irmão, como foi? Que hora você pegou o voo? Ele, irmão, foi o seguinte, para eu sair do Macapá para vir para cá, eu peguei um barco, 2 dias de barco, desembarquei em Belém, e de Belém peguei um voo para Imperatriz, que deu aí em torno de, juntando tudo, de 6 horas de viagem,
E de Imperatriz para cá eu peguei o mesmo trajeto que você pegou, 300 quilômetros. Para ir para a conferência. Senhor Jesus, como esses irmãos valorizam a palavra. Como esses irmãos amam a palavra, irmãos. E depois voltar. A palavra, a conferência terminou no domingo? Bastante. Ele deve ter chegado em casa na quarta-feira, quinta-feira. Senhor Jesus, irmãos, que nós possamos ser constrangidos com isso, né? Possamos ser, assim, encorajados e valorizarmos a palavra de Deus, irmãos. Irmãos, se nós não investirmos nessas coisas, nós vamos investir em quê? Não é? Se nós não gastarmos o nosso dinheiro com inscrição de conferência mesmo, com combustível, a gente vai terminar gastando com outra coisa, irmão. O rato roedor vai vir e vai levar nosso dinheiro de alguma outra maneira. Nós possamos valorizar as conferências, amém? Vamos ser mobilizados e estarmos juntos no Mar Dunas. Louvado seja o Senhor. Irmãos, olha só, hoje nós estamos terminando esse volume do alimento diário. Nós desfrutamos a mensagem 4, o único foco na obra de Deus. A partir de amanhã, nós vamos iniciar esse segundo volume aqui. Aliás, é isso aqui, né? Não, é o de cá, é correr para vencer. Amém? Palavra muito rica que o irmão Ezra liberou com essa palavra, correr para vencer. Então amanhã todo mundo sintonizado, né? Na mesma ressonância, colimados. Louvado seja o Senhor. Então vamos ficar de pé, vamos desfrutar aqui desses versículos, ruminar um pouco. Senhor Jesus, 1 Coríntios capítulo 3. Oh Senhor Jesus. A partir do versículo 5 ao 11, vamos ler todos juntos? Quem é? Sim. E quem é? Servos? Sim. Ó Senhor Jesus. Amém. Amém. Vamos ler agora o 9:23. Em seguida você lê e rumina um pouco com o irmão que está do seu lado. Capítulo 9, versículo 23. Tudo faço, ó Senhor Jesus, por causa do Evangelho. Amém. Diga para o irmão que está do seu lado, ó, vamos fazer tudo. Tudo fazemos por causa do Evangelho de Deus. Ó Senhor Jesus. Eita, tem que correr agora. Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. Nossa linha ministerial. Ó Senhor Jesus. Amém, irmãos? Senhor Jesus. Essa semana o irmão começa fazendo uma retomada rápida a respeito da semana anterior. A respeito da única linha ministerial. Né? Essa semana nós desfrutamos de palavras com os títulos muito precisos. O único ministério, a única linha ministerial, e hoje nós vamos ver o único foco. Essa expressão único
está relacionado, irmãos, à questão da unanimidade. Para que a obra de Deus possa prosperar, possa produzir os seus frutos, a unanimidade é um dos fatores, um dos elementos assim essenciais. Sem unanimidade, não há como a obra de Deus avançar. Amém, irmãos? Por isso a ideia que o irmão coloca da luz e do laser, né? Ele é engenheiro, então ele sabe muito de física. São coisas muito interessantes que quando nós aplicamos a palavra de Deus passa a fazer muito sentido, né? Uma lâmpada dessa, quando você acende, ela até assim, a luz ela se propaga, ela se espalha de maneira dispersa, porque são feixes de luz, né? São raios de luz que se sobrepõem como onda, um sobre o outro, imagine, né? Por isso que elas se espalham, assim, ó, os raios de luz se espalham. O laser não. Os feixes de luz, eles não se sobrepõem uns aos outros. Eles se direcionam de maneira paralela um ao outro. Por isso que o laser, o foco de laser, ele é preciso, concentrado, né? Não essa dispersão de luz. Como os raios são paralelos um ao outro, se eu acender aqui, por exemplo, ligar um dispositivo laser, o foco de luz ele vai naquela direção de maneira concentrada. E é interessante, aí é um foco, né? O foco de luz, eu falei aqui, ó, ele tem muito mais força, muito mais energia concentrada e tem um poder de aquecimento gigantesco. Gigantesco. Quando a luz se dispersa, ela pode até iluminar, mas ela não tem essa precisão. Então, quando há unanimidade entre nós, irmãos, quando nós temos esse único foco, nós temos muito mais força e muito mais precisão. Amém, irmãos? Amém. Por isso que Deus está trabalhando hoje em nós, em mim e em você, para que nós possamos ser unânimes. Amém. Porque a unidade nós já somos, nós já temos essa unidade. Mas a unanimidade é o que Deus precisa, para que a obra dele possa avançar. E a obra de Deus, irmãos, hoje, produzir vencedores nas igrejas e preparar o deserto. Melhorou? Amém? Senhor Jesus. Então essa única linha ministerial. Irmãos, eu não sei se vocês tocaram nisso. Irmãos, que coisa maravilhosa, irmãos. Hoje nós estamos ouvindo a mesma palavra que os primeiros apóstolos ouviram e falaram. Hoje nós estamos vivendo na mesma esfera que João viveu em Éfeso, que por sua vez foi preparada por Paulo, que antes de sair para a obra viveu em Antioquia, e que antes dos irmãos viverem em Antioquia, foi precisa a vida da igreja em Jerusalém. Os irmãos tocaram nisso? Que coisa maravilhosa, irmãos. Irmãos, se os irmãos estivessem hoje no nosso meio, eles estariam reunidos conosco. João, Pedro. Esse ministério, irmãos, começa com o Senhor Jesus. Acho que Ian fez isso na semana passada, né? Fez o gráficozinho aqui. Começa nos evangelhos. E lá em Mateus 28, 20, 19 e 20, o Senhor disse assim, ó, ide, fazer discípulos em todas as nações, né? Batizando-os em nome do Pai, em nome do Filho e do Espírito, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. Ou seja, tudo aquilo que o Senhor passou os 3 anos e meio e os 40 dias depois da ressurreição, ensinando, mostrando para os discípulos, ele passa o bastão agora para os discípulos agora continuarem esse ministério. A única linha. E esses irmãos, no dia de Pentecostes, eles são levantados em Jerusalém. E naquele dia maravilhoso em que Pedro se levanta em frente à sinagoga, ou em frente ao templo, e os outros se levantam junto com ele. A primeira vez que Pedro anuncia, prega Cristo publicamente para os judeus, eles começam a praticar isso aqui que o Senhor tinha anunciado e falado para eles. E aí eles passam a viver a vida da igreja de maneira intensa em Jerusalém. Todo o povo, o livro de Atos relata isso nos primeiros capítulos. O impacto
5.000 creram de uma vez, 3.000 creram em outras vezes. As pessoas vendo aquela vida, aquele viver, foram comovidos e contagiados. Senhor Jesus. Então passou-se a viver a vida da igreja intensa na cidade de Jerusalém. Só que, como já foi dito aqui várias vezes, muito bom e essencial viver a vida da igreja em Campina Grande, em Jerusalém, em Antioquia, onde quer que seja. Mas a vontade do Senhor é que nós estejamos cheios de vida primeiro, né? Nos enchamos do Espírito para em seguida anunciar, fazer a obra de Deus. Por isso o Senhor, depois da morte de Estevão, promove aquela dispersão. A vida da igreja agora sai de Jerusalém, chega em todas as cidades gentílicas, uma boa parte das cidades, por meio dos irmãos dos apóstolos. Aliás, por meio dos irmãos, os apóstolos ficaram em Jerusalém, né? Irmãos, e quando a igreja é levantada em Antioquia, ela é levantada nos mesmos moldes da igreja em Jerusalém, mas com outra característica agora. De não só viver intensamente a vida da igreja na localidade, mas também de pregar o evangelho. Amém? Senhor Jesus, a mesma linha agora com outra roupagem, agora foi mais além. Vamos viver intensamente a vida da igreja em Campina Grande, mas vamos pregar o evangelho. Não vamos ficar conformados a viver só em Jerusalém, reunindo, tendo comunhão com os irmãos. Isso é muito bom, é maravilhoso e vamos praticar isso. Mas além disso, vamos pregar o evangelho. Vamos cuidar de outras localidades. Vamos para Buqueirão, vamos para Lagoa Seca, vamos para Lagoa Nova, vamos para Pocinhos. Onde quer que o Senhor nos coloque, né? Que haja essa dispersão, essa diáspora no nosso meio. Nós possamos sair, ganhar as pessoas e levantar o testemunho da unidade nessas cidades, para que nessas cidades futuramente tenham irmãos vencedores, para quando o Senhor voltar, encontrar os vencedores. Esse é o desejo de Deus. Amém? Então essa é a única linha ministerial. Começou com Cristo, depois veio com Pedro, continuou com Pedro, com os apóstolos. O Senhor levanta Paulo, Paulo é martirizado, João termina o seu exílio em Pátimos, volta para Éfeso, pegando a estrutura de Éfeso, um centro de obra em Éfeso, e termina seus dias restaurando aquela igreja. E hoje nós pegamos o bastão de João e estamos aqui, ó, vivendo esse ministério e praticando esse ministério. Amém? Louvado seja o Senhor. Nós estamos na mesma linha ministerial, porque essa é a única linha ministerial. Senhor Jesus. Mas agora voltando para 1 Coríntios, quando Paulo anuncia o evangelho naquela cidade, como em todas as cidades, eu já falei isso aqui, os irmãos já devem ter dito também, cada cidade tem sua cultura, cada país tem sua maneira de viver. E foi encontrado em Corinto uma situação que, assim, de maneira prática, ela travava essa possibilidade de haver um único foco. Por quê? Nós vamos ver aqui em 1 Coríntios capítulo 3. Aliás, nós já lemos aqui, mas a gente pode ver em outras passagens, que a cultura grega era uma cultura bem diferente, né, das outras nações. Era um único país na época que se praticava, por exemplo, a democracia. Na democracia há muita liberdade de expressão. Todo mundo tem um direito e tem a liberdade de se expressar, de falar, de colocar suas opiniões. Não é assim? Vamos ver aqui em Atos capítulo 17, como era a vida dos coríntios. Atos 17, a partir do versículo 17. Senhor Jesus. Atos 17, 17. Diz aqui, ó. Por isso, dissertava na sinagoga entre os judeus e os gentios piedosos. Quem estava aqui dissertando era Paulo, tá? Também na praça, todos os dias, entre os que se encontravam ali. Ou seja, na ágora, nas praças,
todos os dias os coríntios iam para lá e ficavam lá, discutindo filosofia, teoria política, né? 18. E alguns dos filósofos epicúreos, os epicúreos são os materialistas de hoje, né? É aquela filosofia materialista que a Bíblia resume assim. A ideia é: comamos e bebamos e amanhã morreremos. Ou seja, não há eternidade, não há ressurreição. A vida é isso aqui, depois você morreu, acabou. Então aproveita o máximo que essa vida pode oferecer. Essa é a filosofia, resumindo, a filosofia epicurista. Então, alguns dos filósofos epicúreos e estoicos, os estoicos são aqueles que acreditam que Deus é tudo, são os panteístas. Deus está naquela árvore, Deus está nas estrelas, Deus está no sol, Deus está numa formiga, Deus está em mim, Deus, né? Aquele Deus impessoal, né? Contendiam com ele, começaram a contender com Paulo, havendo quem perguntasse: o que quer dizer esse tagarela? Né? E outros: parece pregador de estranhos deuses, pois pregava Jesus e a ressurreição. Paulo foi lá e começou a pregar o evangelho para eles. Olha só, então tomando consigo levaram ao Areópago, dizendo: poderemos saber que nova doutrina é essa que ensinas? Posto que nos trazes aos ouvidos coisas estranhas, queremos saber o que vem a ser isso. Aí olha só o versículo 21. Pois todos os de Atenas e os estrangeiros residentes de outra coisa não cuidavam, senão dizer, ouvir as últimas novidades. Isso aqui era em Atenas, a capital da Grécia, mas em Corinto se praticava a mesma coisa. Era a cultura deles. Principalmente a aristocracia. Eles se ocupavam de ficar o dia inteiro nas praças discutindo opiniões, se expressando suas opiniões e discutindo filosofia. Esse pessoal não trabalhava não? Não, quem trabalhava eram os escravos, que era 2/3 da população. Eles é que cuidavam da casa, do comércio, das coisas. Os gregos mesmo, os cidadãos gregos, iam para as praças, não tinha nada para fazer, ficavam filosofando. Então quando Paulo chega em Corinto e a igreja é levantada, ele se encontra com os irmãos que naturalmente viviam desse jeito também. Só que os irmãos creram no Senhor. Só que naturalmente começaram a reunir, valorizando e praticando isso na igreja. Cada um tinha a sua opinião, cada um expressava um ponto de vista, alguns misturavam o evangelho com filosofia, né? Acho que os irmãos já falaram isso aqui para vocês. Então o foco dos coríntios, irmãos, nessa linha, o foco dos coríntios se voltava para o orador, para as pessoas. Não tanto para a mensagem, mas para aquele que trazia a mensagem. Os irmãos estão entendendo? O foco era Apolo, grego, judeu, mas eloquente, poderoso nas escrituras, conhecedor, poderia até dizer um crente filósofo, né? Falava muito bem, manejava muito bem a palavra. Então esse homem, aos olhos de alguns, era uma pessoa notável. Então o que acontece? Aí vinha Paulo, fraco fisicamente, como ele fala, né? No capítulo 2 de 1 Coríntios, não fazendo uso de eloquência, mas pregando o evangelho puro, simples, o Cristo crucificado e ressurreto. Naturalmente essas pessoas começaram a fazer distinções. Não, eu prefiro Apolo porque Apolo prega melhor e fala melhor. Embora Paulo tenha mais conteúdo, num ambiente como esse, naturalmente haverão essas distinções. E quando nós fazemos distinções, nós elegemos dentro de nós nossas preferências. Como, eu pergunto a vocês, haver unanimidade num ambiente como esse? O que fica para nós é que quem vive na vida natural, no homem natural, quem vive nessa esfera, naturalmente vai ter suas preferências. E o foco vai ser nas pessoas. Vai se voltar para as pessoas. Eu sou de Apolo. Não, eu sou de Cefas. Eu sou de Ricardo. Eu sou de fulano. Naturalmente haverão essas coisas. Para quem vive na carne.
Esse era o foco dos coríntios. Senhor Jesus. Mas o foco de Paulo, irmãos, não era nas pessoas. Vamos voltar aqui, ó, para 1 Coríntios capítulo 3. Ó Senhor Jesus. Vamos ver qual era o foco de Paulo aqui, ó. Quem é Apolo? Ele já começa. O foco de Paulo não era no orador, não era no ministro, não era nas pessoas. Quem é Paulo? Versículo 5. Ele já classifica, já diz, olha, eles são servos. O que é um servo, irmãos? Qual o mérito do servo? A palavra servo, por si só, ela já é pejorativa, ela já traz, né? Pô, servo? O cara não é nada então, né? Servos, por meio de quem crestes. E isto, conforme o Senhor concedeu a cada um. Ou seja, o mérito do que o servo tem é fazer a sua obrigação. É cumprir com sua obrigação. Aí eu pergunto a vocês, há alguma honra nisso? Você só fez o que você tinha que fazer. Há algum mérito, alguma honra nisso? Então Paulo, a partir daqui, nesse versículo, ele já deixa claro, nós não somos nada, vocês não têm que ficar elogiando a gente, nós não estamos em busca de elogios, de prestígio, de honra, né? Porque o nosso foco é a obra de Deus, e não as pessoas. Enquanto os coríntios estavam distraídos com Apolo, com Cefas, né? Alguns até dando ondas espirituais, não, eu sou de Cristo, se distraindo com essas coisas, Paulo dizia, meu irmão, minha irmã, eu plantei, Apolo regou, nós somos um. E é uma questão de vida, é plantar. A igreja é um jardim. A semente da vida está sendo plantada e cultivada nesse jardim. A vida eterna. O semeador saiu a semear. Amém? Então você está na vida da igreja, nesse jardim onde a vida é cultivada. E Paulo plantou. Apolo regou. Tem algum mérito nisso? O mérito é de Deus, porque o crescimento vem de Deus. Louvado seja o Senhor. O homem é tirado aqui do centro. O homem é retirado aqui. É Deus. Louvado seja o Senhor por essas palavras de Paulo. Relação de vida, né? E eles são um. Tanto aquele que planta, quanto aquele que rega. Senhor Jesus. Aí ele continua no versículo 7. De modo que nem o que planta é alguma coisa, meu irmão. Nós somos servos, irmãos. Eu não sou nada, nós não somos nada. Nós só estamos cumprindo com nossa obrigação, com nosso dever. Nós não estamos na vida da igreja buscando honra, elogios, reconhecimento. Infelizmente, se faz muito isso por aí. Né? Fama, dinheiro. Nós estamos aqui na vida da igreja, Paulo está dizendo aqui, para fazer a obra de Deus. Para que Deus possa fazer a sua vontade. Louvado seja o Senhor. De modo que nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. Ele é tudo em todos. Senhor Jesus. Ora, o que planta e o que rega são um. Cada um receberá o seu galardão, segundo o seu próprio trabalho. Eu não tenho que ficar olhando o trabalho dos irmãos. Os irmãos não têm que ficar olhando o meu trabalho. O Senhor é que vai dar o galardão. O que cabe a mim é fazer aquilo que foi me incumbido. Eu preciso ser fiel naquele pouco que o Senhor me deu. Você também, irmãos e irmãs. Aquele pouquinho que o Senhor deu a você, seja fiel. Se o Senhor lhe deu 0,01%, seja 100% nesse 0,1, 0,01. Se o Senhor lhe deu 10%, 10%, seja 100% nos 10%. Quando o Senhor voltar, Ele vai te dar o teu galardão. Amém? Senhor Jesus. Aí ele continua, no versículo 9, porque de Deus somos cooperadores, lavoura de Deus,
edifício de Deus sois vós, para que Cristo seja gerado, irmãos, produzido nesse jardim. Louvado seja o Senhor. Essa é a vontade de Deus. Cristo sendo gerado no homem, na mulher, em nós, né? E como essa videira, e nós os ramos, essa videira possa se espalhar, produzir mais Cristos, mais vida. Ó Senhor Jesus, as igrejas produzindo vencedores, para quando o Senhor voltar a encontrar esses remanescentes, o Senhor for fazer a sua colheita, encontrar as primícias. Louvado seja o Senhor. Essa é a obra de Deus. Então esse é o foco de Paulo na execução da obra de Deus, irmãos. Ele estava encorajando aqui os coríntios a ter um único foco. Esse é o nosso único foco, a obra de Deus. Fazer a vontade de Deus. Não nos distraiamos com ninguém. Com irmão A, irmão B, situação A, situação B. Não. Nós estamos aqui para fazer a vontade de Deus. Amém, irmãos? Louvado seja o Senhor. Ó Senhor Jesus. Então aqui em Gálatas, capítulo 5, a partir do versículo 16. Senhor Jesus. Fala sobre o nosso viver. Tanto o 5,16 quanto o 6,16 mostra os dois andares aqui, que a gente já falou muito, estoichel e peripatel. Ian, por favor, me lembre. Peripatel é o que mesmo? É o do exército? É o individual. Toda vez eu misturo aqui. Peripatel, pessoal, de P. Peripatel, P, para não esquecer mais. De P, pessoal. Quem estuda, né? Tem esses bisuzinhos assim para memorizar as coisas. Então, peripatel, não esqueça mais. Peripatel de P, pessoal. Então, irmãos, na vida da igreja, o que é a vida da igreja? Se nós pudéssemos resumir aqui, a vida da igreja, irmãos, é a vida cristã genuína, em que nós estamos em Cristo, Cristo está em nós, nós vivemos no Espírito. Amém? Por fé. Nós vivemos no Espírito, estamos no Espírito e nós andamos no Espírito. Essa é a vida cristã, é a vida da igreja. Uma vida em que você é conduzido pelo Espírito. Amém? Então, nessa esfera, nós temos esse nosso viver pessoal, a nossa vida pessoal no Espírito, um andar peripatel extremamente necessária, extremamente essencial. Não é possível fazer a obra de Deus quem não vive no Espírito na sua vida diária, né? Como o irmão falou ontem aqui, na questão dos pais. Eu chegar na frente das minhas filhas, dar uma de crente, aí quando elas saírem para a escola, ter duas, não. Isso aí não funciona. Preciso ser eu mesmo. Se eu for um homem que busca o Senhor, um homem espiritual que busca o Senhor, eu serei em todos os lugares, espontaneamente. Espontaneamente. Eu vou ser aquele homem com a minha esposa, ou com as minhas filhas, com meu pai, no trabalho. Esse é um andar peripatel, é um andar no Espírito, pessoalmente. Como? Invocando o nome do Senhor, reunindo com os irmãos, pregando o Evangelho, negando a vida da alma, tomando a cruz. Esse é o viver peripatel. Mas nós temos um viver estoichel, que pega esses homens peripatel, todos juntos, né? Agora, como corpo, para realizar a obra de Deus. Amém, irmãos? Todos agora numa mesma cadência, no mesmo ritmo, em unanimidade, fazendo a obra de Deus. Esse é um andar estoichel. Estoiquel ou estoichel? Tem gente que fala estoichel, tem gente que fala estoiquel. Né? Estoiquel. Então, vejam só, irmãos. Só é possível para nós praticar esse andar coletivo se houver primeiro um andar individual. Se eu não tiver uma vida de busca no meu viver diário, na minha intimidade, eu não terei condições de ser unânime com os irmãos e andar na mesma cadência. Eu vou viver em conflito.
Vou viver em conflito. Agora, é possível você ser um irmão espiritual e não andar ou melhor, é possível você ter esse viver estoiquel e não ter o viver peripatel? São duas coisas que se combinam, na verdade, que se completam. O homem que vive buscando o Senhor, que vive desfrutando do Senhor, que vive na sua intimidade, buscando e andando no Espírito, espontaneamente, a vida que está dentro dele, essa vida de ovelha, irá clamar, irá ansiar por mais ovelhas. Os irmãos estão entendendo? Não existe ovelhas vivendo sozinhas. Então essa vida que está em nós, quem diz isso era o irmão Lee, essa vida que está dentro de nós, ela clama pela comunhão. Ela clama pelo viver do corpo. Ela anseia, ela aspira, anela o viver coletivo, porque faz parte da natureza dela, a vida eterna. Amém? Então, esse viver peripatel vai nos levar ao viver estoiquel, irmãos. Louvado seja o Senhor. Um exército, seguindo as mesmas pisadas, na mesma cadência, no mesmo ritmo. Alguém aqui já se viu as Forças Armadas? Pronto. Quando você erra, o capitão lá dá uma chamada, não dá, Roceni? Paga 10, punho cerrado lá no chão. Job também já deve ter passado por isso, né? Job já serviu, né? Então por quê? Para que haja uma sincronia perfeita. Todos no mesmo ritmo, na mesma cadência. Todos com um único foco. Amém? Nessa condição, a obra de Deus é realizada. O Senhor produz os seus frutos. A vontade de Deus é feita. Amém, irmãos? Senhor Jesus. Então aqui, em Gálatas 5,16, nós lemos isso, ó. Vemos aqui. Digo, porém, andai no Espírito. Esse aqui é o peripatel. E jamais satisfareis a concupiscência da carne. Amém, irmãos? Esse andar é um andar individual. Um andar na sua vida individual. O 6,16 diz: e a todos quantos andarem de conformidade com esta regra, paz e misericórdia sejam sobre eles e sobre o Israel de Deus. Aqui é um andar coletivo. Todos quanto andarem de conformidade, todos no mesmo, em um só fluir, em uma só direção, com um único foco. Amém? Senhor Jesus. Então esse é o desejo de Deus. E esse era o foco de Paulo. A execução da obra de Deus. Irmãos, quando nós temos essa visão, não importa quem faz a obra, irmãos. Não importa quem faz a obra. O que importa é que a obra de Deus seja feita. Amém, irmãos? Amém. Não importa que seja Danilo, que esteja à frente dos jovens. Por exemplo, tomando os jovens como exemplo. Não importa se seja Milton, Joabe. O que importa é que os jovens estão servindo. Amém. Não haverá inveja, irmãos. Não há inveja quando se tem essa visão, quando se tem essa realidade. Ninguém inveja ninguém. De edificação, irmãos. A igreja está sendo edificada, os santos vencedores estão sendo produzidos e o deserto está sendo preparado. Amém? Essa é a obra de Deus hoje. Essa é a vontade de Deus hoje. Todos nós estamos envolvidos de uma maneira ou de outra nessa obra. Você está envolvido? Eu estou envolvido, você está? Louvado seja o Senhor. Mas aqui vem uma palavra, eu acho que é na sexta-feira que o irmão traz uma palavra de advertência e encorajamento. Como é que você está envolvido nessa obra? Né? Vamos ver aqui os versículos 10 de 1 Coríntios, capítulo 3. Senhor Jesus. Como todos nós fomos chamados para edificar. Como eu já disse, essa é uma obra de edificação.
Mas aí, como é que você está edificando? Como é que eu estou edificando? Né? Senhor Jesus, ele diz aqui, ó. Do versículo 10, 1 Coríntios 3. Segundo a graça de Deus que me foi dada, lancei o fundamento como prudente construtor, e outro edifica sobre ele. Porém, cada um veja, todos nós fomos chamados. Amém? Todos vocês foram chamados? Amém. Louvado seja Deus, eu também fui. Para edificar. Amém? Para edificar. Todos nós estamos edificando. Ontem o irmão Jobs falou uma imagem aqui que eu nunca tinha tocado e eu fiquei extremamente encorajado. Quase que dei um pulo aqui na cadeira e me controlei. A imagem eu projetei na minha mente. Dos muros de Jerusalém sendo construídos, reconstruídos. Eu nunca tinha tocado nisso. Os irmãos estavam na parte de dentro dos muros. Imagina, você tem um muro aqui que está sendo edificado, você pode construir ou reconstruir por fora, né? Naturalmente você daria as costas para o inimigo, ó. Mas quando você está dentro, o muro está aqui, ó. E eu estou com uma espada na mão e com uma colher de pedreiro aqui. Mesmo sem, né? Pegando terra, preparando a massa e... Nós estamos dentro da igreja, irmão, nós estamos protegidos. Louvado seja o Senhor. Esse mundo tenebroso, maligno, uma geração cada vez mais maligna, caída, pecadora. Nós, nossos filhos, nossa família, estamos do lado de dentro do muro, edificando esse muro, reconstruindo o muro. Amém? Então, nosso projeto, nosso trabalho é um trabalho de edificação. Mas você e eu, nós precisamos ver como é que nós estamos edificando. Isso é um cuidado que nós precisamos ter. Isso a gente precisa observar isso aí. Cada um de nós, a gente precisa ter esse cuidado, tá? Aí versículo 11, porque ninguém pode lançar outro fundamento, o quê? Além do que foi posto. Cristo, Jesus Cristo é o fundamento. O que é o fundamento? Os irmãos sabem, é a base. Hã? O fundamento é a base. Essa base é colocada sobre um terreno. É como se fosse o alicerce o fundamento. Então não há outro fundamento. Cristo, Jesus Cristo, é o fundamento. Paulo, como um prudente construtor, chegou naquela cidade e estabeleceu Cristo como um fundamento. Quando nós fomos para Lagoa Nova e para outras cidades para fazer a obra de Deus e levantar o testemunho lá, é o mesmo ofício. Nós vamos para lá, como prudentes construtores, coloca Cristo como fundamento daqueles irmãos ali, para que a igreja possa ser edificada sobre esse fundamento, naquele terreno. Amém? Então vamos para o versículo 12. Contudo, se o que alguém edifica, olha só, você vai edificar com alguma coisa. Eu vou edificar com alguma coisa. Isso é inevitável. Certo? Agora existem duas possibilidades. Ó. Contudo, se o que alguém edifica sobre o fundamento é ouro, ouro nós sabemos aqui, todos nós já reunimos aqui há muito tempo, é a natureza de Deus. Esse meu trabalhar, essa sua obra, irmãos, olha só, antes de tocar nisso aqui, Deus ele tem a sua obra, irmãos. Nós às vezes passamos muitos anos assim, eita, os irmãos só falam em obra. Eu já ouvi isso no passado. Os irmãos agora estão só falando em obra. Então, é natural isso, natural assim, não carnal, mas é natural que os irmãos comecem a falar mais em obra, porque nós estamos nos últimos tempos, irmãos. O Senhor está prestes a voltar. Tá certo, irmãos? Nós passamos muito tempo nos enchendo das verdades, do Espírito. Nós já estamos prontos para fazer a obra. Amém? Vocês creem nisso? Então nós temos muitas verdades, nós temos muito, e o Senhor continua falando. Nós precisamos nos encher do Espírito, nos encher da palavra, né? Mas agora é para fazer a obra. Amém? Vamos fazer a obra. Tá certo? Então essa obra, ela é realizada por homens cheios da natureza de Deus. Amém, irmãos? Essa obra, qual é a natureza dessa obra? A natureza divina. É a natureza de Deus. Não é a minha natureza, a sua natureza. A sua obra de edificação, ela precisa ser feita cheia da natureza de Deus. Amém? Essa natureza aqui, ela se contrapõe à do versículo 13.
Aliás, do versículo 12 mesmo, que é a madeira. Né? Ó, e a prata? A prata, todos nós também sabemos aqui, é a obra de redenção do Filho. O Senhor nos redimiu, essa foi a obra de Cristo na cruz, a redenção. Essa obra é realizada por homens e mulheres, por pessoas redimidas, resgatadas, restauradas pela obra do Filho. Louvado seja o Senhor. Amém? E por último, ele fala aqui, pedras preciosas. O que são pedras preciosas aqui, simbolizando? É a obra de transformação do Espírito Santo. Senhor Jesus. Então essa obra de edificação, ela é cheia da natureza divina, da natureza de Deus, da redenção do Filho, é feita por pessoas transformadas ou em transformação. Amém? Essa obra vai resistir ao fogo. É o que ele vai dizer no versículo 13. Por quê, ó? Se for madeira, que representa a glória humana, se for o feno, que representa a natureza humana, e se for a palha, que representa as obras da carne, quando vier o fogo, o que é o fogo? As tribulações. Um irmão vai dizer algo para você que você não vai gostar. Os irmãos que estão na frente da obra, das igrejas, vão falar, ou vão começar a fazer, ou falar algo que você não vai concordar. Né? Talvez venha uma crise financeira na sua vida. Talvez venha problemas de saúde na sua vida, problema com os filhos. Isso é o fogo, irmãos. Se a nossa obra é constituída por a natureza humana, as obras da carne, ou a glória, em busca da glória humana, quando vier o fogo não vai sobrar nada. Tem muito volume, mas quando vier as tribulações, acabou. Amém? Mas quando amém não, né? Mas quando é a obra cheia da natureza de Deus, cheia da redenção do Filho, né, Socorro? Amém, irmã, amém. E você está sendo transformado pelo Espírito Santo, vai vir as tribulações, o fogo vai surgir, mas você vai estar lá. Deus vai preservar a sua obra. Amém. Senhor Jesus, quando o Senhor voltar, o galardão é seu. Amém? Porque resistiu ao fogo. As provações vêm, a própria palavra já está dizendo, ó, provar, apurar, né? Vai ser provada as nossas obras. Então é assim que nós precisamos edificar, irmãos. Sendo simples, né? Obedientes à palavra atual do Senhor, à palavra profética. Ou como nós chamávamos no passado, o mover atual, né? Só mudou as expressões, né? O mover atual, o falar do Senhor atual, a palavra profética. O que o Espírito tem falado às igrejas, tem falado a nós. Se nós formos simples, obedientes a essa palavra, seguimos essa linha, irmãos, a nossa obra será uma obra de edificação. Amém. Nós vamos edificar. Amém? Senhor Jesus, quanto a isso nós precisamos ter uma clareza. O irmão compartilha. Quanto à liderança, né? Tem até um versículo bem interessante aqui, no capítulo 4, como Paulo se coloca, porque quando a situação que Paulo viveu em 1 Coríntios, num ambiente cheio de preferências, né? Uns preferiam Apolo em detrimento a ele, porque é sempre assim, sempre que a gente vai preferir algo, a gente vai rejeitar outra coisa, né? Se eu prefiro esse pincel, eu vou desprezar todo o que eu tenho, né? Eu prefiro esse aqui. Então, se eu vou preferir um irmão, se eu prefiro um irmão tal, naturalmente eu vou rejeitar os demais. Quando preferiam Apolo, Paulo era escanteado. Quando preferiam Apolo era... Então, nesse ambiente, o apostolado de Paulo foi questionado. Então, Paulo se coloca diante dos coríntios com as seguintes palavras. Capítulo 4, a partir do versículo 14. Diz aqui: Senhor Jesus, não vos escrevo estas coisas para vos envergonhar, pelo contrário, para vos admoestar como a filhos meus amados. Olha, eu não sou professor de vocês. Eu não caí aqui em Corinto de paraquedas.
Eu gerei vocês. Vocês são meus filhos. Amém? Porque ainda que tivesses milhares de preceptores em Cristo, professores, mestres, né? Não teríeis, contudo, muitos pais. Pois eu, pelo Evangelho, vos gerei em Cristo Jesus. Vocês têm mestres, mas o pai sou eu. Senhor Jesus. Né? Nós aqui, irmão, todos nós aqui, nós temos pais espirituais, não temos? Não temos? Eu não vou nem citar nomes aqui, mas no que pelo menos na minha experiência, não sei se os irmãos concordam aqui, tá? Ninguém é obrigado a concordar comigo. Mas o meu pai espiritual foi irmão Dong. Eu particularmente. Aquele homem teve que vir naquela situação lá da China, e chegar aqui, e por meio do ministério dele, eu fui resgatado de onde eu estava e como eu estava. Então essa linha ministerial, eu fui gerado nesse ambiente, nessa esfera. Eu tenho, particularmente, ninguém é obrigado a concordar comigo, eu tenho clareza em relação a isso, na minha vida particular. Amém? Senhor Jesus. Então, seguindo essa linha, Paulo se coloca aqui, olha, vocês são fruto do meu trabalho de edificação em Cristo. Né? Então, como eu sou fruto também dessa edificação, é importante que nós tenhamos essa visão clara, como o irmão coloca no alimento diário, acerca da liderança espiritual. E no versículo 16 ele fala, admoesto-vos, portanto, a que sejais meus imitadores. Veja, que autoridade, Paulo. Vocês não têm que imitar Apolo, não. Nem Cefas. Vocês têm que imitar a mim. Que eu que gerei vocês. Senhor Jesus. É autoridade, né? Ele fez uso da autoridade dele aqui. Então, ele que era o pai. Então se espelhe no seu pai espiritual. Nos seus pais. Amém, irmãos? Vamos ser obedientes aos nossos pais. Em 1 Tessalonicenses, capítulo 2. Eu tenho até que horas, hein? Já acabou? Então vamos... Quanto? Pronto, vamos lá. 8 minutos. Então 1 Coríntios 12, 2... Aliás, desculpa. 1 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 13. Senhor Jesus. 1 Tessalonicenses, quem achou pode ler aí, por favor. 2:13. Sim. Sim. Amém. Então é assim que nós precisamos receber a palavra profética, amém, irmãos? O falar atual do Senhor. Crendo que é a palavra de Deus e não de homens. Aí o irmão mostra que como saber se a palavra é de Deus ou é de homem? Veja os frutos e os sinais que acompanham essa palavra. Falei para vocês aqui de alguns sinais, né? No começo falei do Expolivro, que é um sinal tremendo, 1,5 milhão de livros publicados, né? Essas nossas saídas do posso orar por você. Os irmãos viram muitos sinais na experiência de vocês? Quem foi que inventou esse negócio de colocar a camisa? Não, coloca lá na camisa, peraí, eu tive uma ideia agora. Vamos todo mundo colocar a camisa, desenha lá na camisa. Vocês vão ver, vai funcionar. Não foi assim, foi algo que foi conduzido pelo Espírito Santo, no nosso meio. No nosso meio. Foi o que foi conduzido pelo Espírito. Uns irmãos praticaram. Aí praticaram em outra localidade. Aí foi. Se espalhando. Né? E nós aqui, ó. É de Deus. Tem alguma dúvida que esse falar é de Deus? Eu não tenho. Por quê? Porque os sinais acompanham o falar. Quando os irmãos falam, algo acontece. Porque Deus fala por meio dos irmãos. Não é? Você vê que são irmãos que não têm, ouvindo a mensagem, lendo, vendo, acompanhando a vida dos irmãos, vocês veem
que são irmãos que não estão em busca de nada, irmãos, de bens, de recompensa, de fama, né? Pelo contrário, são irmãos que estão até renunciando o viver familiar, né? Todo final de semana é num lugar diferente, os irmãos estão se sacrificando por mim e por você. Louvado seja o Senhor. Eu sou muito grato a Deus por esses irmãos. Pelos apóstolos, pelos presbíteros, né? Que nos sustentam. E nós estamos sobre os ombros deles, né? Louvado seja o Senhor. Então, meus amados, vamos ser simples. Amém? Vamos tomar a cruz. Vamos negar nossa vida da alma. Vamos seguir o caminho apertado. Eu até comentei com os irmãos na reunião de serviço. Quando chega nessa parte, o irmão aperta um pouquinho, né? Ele pergunta, você está disposto? O caminho é apertado. É apertado. O caminho largo, irmãos, eu não vou ler agora por causa do tempo, mas resumindo, o caminho largo, a recompensa do caminho largo é agora. Você pode ter fama, você pode ter reconhecimento. Os irmãos vão chegar assim para você, meu irmão, que palavra maravilhosa. Hã? Faz meu casamento, faz um monte de coisa, hã? Você pode buscar essas coisas, pode. E você pode até ter recompensa aqui nessa terra. O seu galardão vai ser aqui. Né? Mas o caminho apertado não tem nenhum reconhecimento e não tem nenhum galardão aqui nessa terra. A recompensa é no reino. Amém, irmãos? Se nós desfrutarmos, ou se nós estivermos em busca de ser recompensados aqui nessa terra, quando o Senhor voltar, você já foi recompensado. Segura aí agora mais um pouquinho. Né? Mas se nós estivermos com os nossos olhos voltados para o reino, despreocupados, né? Com elogio, com recompensa, com honra, com fama, com qualquer outra dessas coisas, a nossa recompensa e o nosso descanso será no reino. E o nosso descanso vai ser trabalhando no reino, governando. Amém? Senhor Jesus. Então, meus irmãos, a nossa missão, o irmão coloca, é satisfazer a necessidade do Senhor e não o nosso próprio bem-estar. Amém? Para encerrar, vamos ler Lucas capítulo 12. Senhor Jesus. Lucas capítulo 12, versículo 29. Senhor Jesus. Lucas 12, 29. Diz aqui, não andeis, pois, a indagar o que haveis de comer ou beber, e não vos entregueis a inquietações, porque os gentios de todo o mundo é que procuram estas coisas, mas vosso Pai sabe que necessitais delas. Buscai antes de tudo o seu reino, e estas coisas vos serão acrescentadas. Não temais, ó pequenino rebanho, porque vosso Pai se agradou em dar-vos o seu reino. Amém? Vamos ficar todo mundo de pé e vamos ler esse versículo 32. É do agrado de Deus dar o seu reino para nós. Senhor Jesus, não temais, ó pequenino rebanho. Aleluia! Louvado seja o Senhor. Pode sentar, irmãos. Então esse reino é dado, será dado. Na verdade já é dado, nós já estamos no reino. Amém? Na realidade do reino, a realidade já é nossa. Louvado seja o Senhor. Então quando o Senhor voltar vai ser só a manifestação. Só a continuação disso. Para aqueles, né, que fizerem a obra de Deus, que edificarem com a natureza de Deus, com a redenção do Filho e com a transformação do Espírito, não preocupados unicamente ou demasiadamente com a subsistência, mas aqueles que estarão nas igrejas, viver intensamente a vida da igreja. Amém? Louvado seja o Senhor. Aleluia, irmãos. Eu fecho aqui. 10 minutos em pequenos grupos.